nós tentemos a pensar Porto, Lisboa, o país é muito mais do que isso. E os clusters industriais estão a surgir, estão-se a desenvolver em áreas do país que às vezes as pessoas não se dão conta. Nas empresas ainda vemos uma disparidade nos conselhos de administração e nos lugares de topo, e no empreendedorismo, sem dúvida. Quando vemos um programa de empreendedorismo, a maior parte dos empreendedores são homens. Nós sabemos que há uma tradição muito grande em Portugal de se trabalhar em silos, mas eu acho que a orgânica de governo vai agravar ainda mais os problemas. E a única forma de nós garantirmos que vai havendo uma forte articulação entre o que se faz na área da ciência e da investigação e desenvolvimento tecnológico com as necessidades das empresas é garantirmos que as políticas nestas áreas estão coordenadas. Bem-vindo à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso que nos conta o que de inovador e de diferenciador está a ser feito pelas empresas em Portugal. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. E voltamos à conversa com os nossos curadores, o Ricardo Paes Mamed, a Isabel Rocha e o António Costa Silva, que nos têm ajudado neste projeto. Vamos a mais um ponto de situação das empresas que já por cá passaram. E de algumas que poderão estar no prelo, não é? Sim, e de algumas que estão para vir, sim. E vamos falar também sobre o contexto político. Temos um novo governo, temos um novo programa e alguma incerteza sobre a política de investigação e desenvolvimento, a ciência, a tecnologia ou a inovação. Vamos lá à conversa. Nós Empresas, fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vítor e Associados. Então? Sim? Não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Ricardo, Isabel, António, bem-vindos de volta. Neste episódio nós gostávamos de lançar para a conversa uma tendência que verificámos nos 7 meses que o nosso podcast já leva. Passaram por cá 22 empresas e a grande maioria, grosso modo 80% delas, são do centro e do norte do país. E a nossa dúvida é se somos nós que estamos com uma amostra enviesada, porque podemos estar de facto, ou se a inovação está mesmo maioritariamente a norte do Tejo. Ricardo, começávamos por ti. Olá a todos. Sim e não. Há uma parte que é de facto enviesamento e que tem a ver em primeira instância com o perfil de especialização do país. A indústria transformadora em Portugal está muito concentrada a norte e em menor medida no centro. Só para terem uma ideia, o norte representa 1/3 das empresas portuguesas e representa metade das empresas da indústria transformadora. Ou seja, o peso da indústria transformadora, o norte tem um peso muito maior na indústria transformadora do que no tecido empresarial em geral. E por contraste, a área metropolitana de Lisboa tem metade das empresas nacionais, mas tem apenas 1/4 das empresas da indústria transformadora. Há este aspecto da estrutura produtiva, do perfil de especialização, é muito importante, porque quando nós pensamos em inovação, há uma tendência muito grande para pensar em termos de produtos, em termos de bens. E de facto, os bens são tipicamente ou da indústria transformadora ou do setor primário, e também no setor primário, na agricultura, o norte é predominante. E portanto isso desde logo faz com que haja algum enviesamento regional quando se está a pensar em inovação. O caso da Grande Lisboa é muito especializada em serviços como serviços TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação, serviços de apoio às empresas, dos mais diversos, atividades de investigação e desenvolvimento, artes e espetáculos e também, como sabemos, administração pública. Os serviços têm uma característica que é, logo à partida, têm atividades muito mais intangíveis, são muito menos patenteáveis, e quando pensamos em inovação, muitas vezes pensamos em patentes, mas isso não significa que sejam menos inovadores. Simplesmente o tipo de inovação que fazem, e que muitas vezes tem um impacto muito substancial do conjunto do tecido económico, é muito menos visível. Deixa-me só interromper, mas também tivemos cá a Neurospace, a Critical, a PIC,
Sound Particles, tudo a norte do Tejo, e não são indústria tradicional nem transformadora. Lisboa também fica a norte do Tejo, mas mas há aqui um aspecto relevante que é, não é só o perfil de especialização em termos de setor de atividade, mas também é o perfil de empresas. As empresas que existem em Lisboa, e há vários fatores que contribuem para isso, podemos depois falar sobre isso, são empresas tipicamente de maior dimensão, e há empresas de menor dimensão. As empresas no norte do país, e em menor medida, mas também no centro, tendem a ser empresas de menor dimensão. Vocês entrevistaram aqui a Nós. A Nós é o tipo de empresa que mais frequentemente, podia ser a Nós ou outra qualquer, mas é o tipo de empresa que mais frequentemente encontramos em Lisboa. São empresas que para o mercado nacional são empresas de grande dimensão e que têm um tipo de inovação, uma mais visível, outra menos visível, mas se nós tivermos muitas pequenas empresas, o que vai acontecer é que vamos ver muito mais pequenas inovações a surgirem, e até porque há uma preocupação muito grande das empresas sobreviverem e, portanto, estarem sempre a fazer coisas novas. É uma preocupação fundamental para a sua sobrevivência. As grandes empresas, e agora estou a lembrar-me da entrevista que fizeram aqui ao Ricardo Silva, que teve uma experiência na Alemanha e falava sobre a diferença entre trabalhar numa grande empresa ou numa pequena empresa. As grandes empresas têm um perfil de inovação com projetos muito mais de fundo, muito mais a longo prazo e menos a necessidade de ciclos de inovação muito curtos e, portanto, maior regularidade de inovação. E, portanto, esta parte, existe aqui de facto algum enviesamento. Por exemplo, se nós quiséssemos medir a inovação por despesas em investigação e desenvolvimento, o volume de despesas em investigação e desenvolvimento na área metropolitana de Lisboa é maior do que qualquer outra região do país. A distância em relação ao norte ou em relação ao centro é mais do que 10 pontos percentuais. E, portanto, há esse elemento de enviesamento. O que é que não é enviesamento? Há outros elementos que não são enviesamento, e eles passam nomeadamente pelo facto de haver uma densidade empresarial muito grande. Existem muitas empresas, e quando há muitas empresas, e também existe aquilo que na literatura económica se chama os efeitos de spillover. Há muito contágio, há muita transmissão, partilha de conhecimento entre atores, e além disso nós temos a norte e no centro também uma densidade que não é só de tecido empresarial, mas também de instituições que são relevantes para os ecossistemas de inovação. Se pensarmos, temos não apenas o Porto, temos Aveiro, temos Braga, temos Guimarães, temos Vila Real, só para pensar em universidades que têm dinâmicas de inovação, mas depois temos muitos institutos politécnicos, temos muitos centros tecnológicos que, devido à concentração industrial a norte e a centro, os centros tecnológicos também tendem a estar a norte e a centro, e portanto digamos que os ecossistemas de inovação tendem a estar muito concentrados ali, e isso ajuda, e isso já não é enviesamento, isso ajuda que haja de facto dinâmicas de inovação que têm ali polos muito relevantes. Mas mesmo assim, e só para terminar, vale a pena termos presentes que podemos ser um bocadinho iludidos pelas estatísticas e pela forma de olharmos para o problema, que tem a ver com o seguinte. Quando analisamos, por exemplo, onde é que há projetos de investigação e desenvolvimento, não as despesas, mas em número de projetos ou em volume de projetos apoiados publicamente, eles estão tipicamente no centro e no norte. Muito poucos em Lisboa. E somos imediatamente levados a pensar, não há projetos de inovação em centro em Lisboa. Acontece que... Concluiu-se isso de um estudo que o ISCTE fez para a ANI, não é? Sim, isso faz parte do estudo, que já foi também citado aqui no podcast, creio que na entrevista também com a Tintex, falámos sobre exatamente. Mas, quer dizer, os dados são conhecidos porque basicamente os regulamentos europeus discriminam entre tipos de regiões. Regiões é considerada uma região de competitividade, e ao ser uma região de competitividade tem menos fundos. Ora, o que é que acontece? É que muitos projetos colaborativos de ID têm como líderes empresas do norte e do centro, mas quando olhamos para quem são as entidades que participam nesses projetos, nós encontramos sistematicamente empresas de Lisboa. Ou seja, nós temos em Portugal, na verdade, uma lógica de colaborações para a inovação que é interregional. Há muito pouca... Por exemplo, até os textos, que são, em termos produtivos, muito concentrados no norte, quando olhamos para os projetos de ID que envolvem os textos, eles têm quase sempre
empresas ou instituições de investigação do centro e de Lisboa. Ou seja, há um certo contágio, digamos assim, também, portanto, dessas empresas a outras instituições mais alargadas em termos geográficos. Passava, se calhar, então, à Isabel. O que é que lhe parece esta questão do mais a norte estar a inovação, motor económico, muitas vezes se chama ao norte o motor económico do país, mais polos tecnológicos, mais indústrias criativas a norte? Concordando com o que foi dito sobre o sim e o não, eu chamava a atenção aqui para 2 ou 3 pontos. Por um lado, muita da inovação, pelo menos alguma da inovação que se está a fazer aqui na região da Grande Lisboa, está na área das ciências da vida e da biotecnologia, onde nós não estamos ainda a ver produtos. E já temos tido, e temos muitos casos de sucesso de, por exemplo, medicamentos que estão em fases clínicas. Não quer dizer que também não existam a norte, mas eles não aparecem quando olhamos para os produtos resultado de inovação, porque eles demoram muito tempo a chegar ao mercado, tal como percebemos também com a vinda da Bial aqui. Portanto, esse ponto, certamente, quando olhamos para aquilo que é o resultado já palpável da inovação, pode nos levar a algum enviesamento, e espero que daqui a uns anos possamos ver muito mais produtos resultado da inovação daqui da região de Lisboa. Sim, porque nós temos escolhido empresas. Exatamente. E empresas que já tenham produto e que já tenham mercado. De facto, estamos a deixar de parte ainda quem esteja em fase de empresas promissoras. Claro, exatamente. E isso gera enviesamento. Isso por um lado. Por outro, não gostaria de deixar de mencionar a questão dos fundos. A região de Lisboa tem tido e neste quadro, uma redução muito substancial daquilo que é o financiamento para projetos de inovação, nomeadamente para projetos de inovação em colaboração, e para além disso as taxas de incentivo são muito baixas, são de 40% ou 45%, e isso não é de só menos importância. Por exemplo, quando nós pensamos em reforçar o ecossistema e em projetos colaborativos que juntam universidades, laboratórios colaborativos, empresas de grande ou de pequena dimensão, o financiamento, a percentagem de incentivo é muito baixa, o que dificulta a participação, por exemplo, das universidades e dos laboratórios colaborativos, e mesmo de pequenas empresas que, quando o incentivo é muito baixo, depois têm que encontrar uma forma de cofinanciamento que muitas vezes pode não estar disponível. Já foi também referido a importância do que existe nas regiões. E, de facto, o facto de existirem empresas com alguma propensão para a inovação, uma grande densidade a norte, já estabelecidas e que entram nestes projetos colaborativos, também foi realçado em alguns dos casos que vimos aqui. Portanto, a participação de empresas como a Motengil, a Martifer, a DST, através de fundos de financiamento, que foram fulcrais em algumas das tecnologias que foram aqui apresentadas, também penso que justifica esta proximidade, o facto da empresa estar ali próxima, das pessoas se conhecerem e de ser fácil. Isto é algo que existe quando nós temos clusters regionais por esse mundo fora, não é? Portanto, esta facilidade de contacto, saber que a pessoa tem interesse em encontrar alguém dessa empresa num fórum e poder discutir as oportunidades de inovação, é óbvio que em sítios em que a densidade desse tipo de empresas é maior, isso vai acontecer com maior frequência. O que seria importante então era termos outros clusters regionais no país, não é? Mais desenvolvidos, mais geograficamente estabelecidos. E pensarmos numa perspectiva de ecossistema, não é? E, portanto, o que eu apontei relativamente aos fundos regionais, quando nós não temos muitos mecanismos que, depois até de haver uma ideia também, não existem mecanismos que apoiem a concretização inicial, numa fase inicial dessas ideias, também limita, ou seja, estes ecossistemas e estes processos de inovação não podem ter gaps, não é? Não podem ter lacunas, porque senão não funcionam devidamente. Não quer dizer que eu não concorde que há muita inovação na região de Lisboa, que não foi, pelas diversas razões dos serviços, das ciências da vida, que não foi trazida aqui e que existe, não é? Portanto, mas há de facto uma diferença na estrutura
do tecido empresarial que poderá limitar algum tipo de inovação pensada para o produto em certas regiões do país. Vamos ter de alargar a amostra, não é? António Costa Silva, outra tendência que verificámos aqui é que quase todos os inovadores que passaram por cá são engenheiros. As pessoas são escolhidas pelas empresas para virem cá falar, mas levantamos a questão do que é que os engenheiros têm. Sim, como engenheiros, eu sou engenheiro, não é? E portanto os engenheiros têm muitas valências e são indispensáveis para todo o processo de inovação, transformação digital, transformação tecnológica. Mas respondendo a essa pergunta e ligando a tudo aquilo que já foi discutido aqui, eu penso que é muito importante esta questão que levantam do território, que nós temos que pensar a economia portuguesa em termos do território. E os clusters industriais estão a surgir, estão-se a desenvolver em áreas do país que às vezes as pessoas não se dão conta. Eu gostaria muito que eles também viessem cá e tivessem a oportunidade de apresentar o que estão a fazer. Quando estava no 23º Governo Constitucional, tentamos desenvolver com a ministra Ana Abrunhosa, que era da coesão territorial, uma espécie de geografia económica do país. Porquê? Porque isto é uma questão estrutural de Portugal e estratégica para o futuro. Nós temos na faixa litoral do país concentrado 80% da população e 75% do PIB. E não vamos ter aqui ilusão nenhuma. Portugal é dos países do mundo mais flagelado pelas alterações climáticas. Nós temos nesta altura 25% da costa portuguesa que está sob erosão. Isto é, se nós não descentralizarmos o crescimento económico e criarmos esses clusters nas várias regiões, nós vamos ter problemas sérios do futuro. Tem a ver com a própria sobrevivência e resistência e resiliência do país. Quais são as zonas as regiões do país mais promissoras em sua opinião? O país é muito pequeno, de facto. Sim. Nós olhamos para ele, é muito pequeno. Sim, mas olhando e para é por isso que eu acho que não faz sentido nenhum, como dizia, aliás, Agostina Bessa Luís, alimentar rivalidades. Claro, não, e não é esse o nosso objetivo também. Eu sei que não é o objetivo. Mas reparem, nem sequer vou falar do Porto. Há um polígono industrial e nós estamos a pensar em termos de polígonos, que é Braga, Guimarães, Barcelos, Famalicão. Tem mais de 60 mil empresas da nossa grande indústria metalomecânica, fabricação de máquinas e equipamentos. Atenção ao que se está a passar em Vila Real, Chaves, portanto é fundamental com a universidade, o Politécnico, o desenvolvimento da fileira agrícola, industrial, também da mobilidade sustentável. Mas gostava de chamar aqui para a nossa grande região centro e depois para o Alentejo, Algarve e Ilhas, se me permitirem. O que é que se passa na região centro? É extraordinário. Coimbra tem uma investigação clínica avançada na área das ciências da saúde. Há uma empresa que é absolutamente vital, que é do Paulo Oliveira, que é a Blue Pharma, mas gostava de chamar a atenção para a Covilhã. Covilhã é extraordinário. A Universidade da Beira Interior criou também na área das ciências biomédicas centros de investigação e que estão-se a desenvolver. E também na Covilhã existe a Neurosov. A Neurosov é uma startup que já ganhou inclusive prémios europeus. Depois, atenção, nós temos em Castelo Branco a Sensei Data. A Sensei Data é uma empresa que está a trabalhar com o blockchain. Tem uma agenda mobilizadora na área do blockchain e também do retalho inteligente. O que são as lojas inteligentes do futuro? E aqui ainda não apareceu, penso eu, esse grande setor que é do comércio e serviços, que é mais de 60% do PIB, mais de 60% do valor acrescentado bruto. Está a deixar-nos aqui um grande caderno de encargos já. mas eu acho que isto é importante porque o país, essa ideia é evidente, como o Ricardo explicou bem, nós tentemos a pensar Porto, Lisboa, o país é muito mais do que isso. Vamos à região que é extraordinária, que é a região de Leiria. Leiria, Batalha, Marinha Grande. Temos, portanto, vários casos de sucesso a despontar de alguma forma, mas na realidade, em termos de concentração de criação de ecossistema, ainda faltam passos. Não sei se falta. Mas, na sua opinião, estamos nesse caminho. Estamos nesse caminho. Veja, a criar polos de riqueza diferentes no país para que, a partir daí. Ponte de Soro no Alentejo. Ponte de Soro vai ser a alma do nosso cluster da indústria aeronáutica. Tem a empresa de engenharia aeronáutica que está a desenvolver um projeto que é o Luz 222, que é para fabricar uma aeronave com 19 lugares, tripulada e não tripulada, e é, digamos, a convocar tudo o que nós temos em termos de engenharia, tecnologia. É evidente que colaboram, como o Ricardo disse, com outros centros como o CEIA, mas depois chamava só a atenção a Madeira. A Madeira tem uma empresa que é a Vow Systems, que era onde é que é a altura, na indústria de videojogos.
Os videojogos são o setor mais rentável da indústria de entretenimento mundial. Nesta altura vendem mais, em termos de volume de negócios, de rentabilidade, do que o cinema, a música e as 5 ligas de futebol mais avançadas do mundo. Mas nota que há dinamismo espalhado pelo país que pode efetivamente criar esses polos de riqueza a nível regional, mesmo as câmaras municipais, os empresários locais. Sente que há de facto aqui um esforço conjunto para esses polos de riqueza? Tudo depende na inovação, como na transformação da economia. Não depende de uma ou duas empresas, não depende de um ou dois empresários, depende de todo o ecossistema. E o que eu noto vai à beira interior, à Covilhã, a Castelo Branco. Isso é um caso... Tem a Universidade da Beira Interior, que tem todos os seus centros de inovação e galvanizou toda aquela área. Quando vai ao Alentejo, eu espero que ali em Ponte Sor, Évora, toda essa colaboração Beja, se possa criar a indústria aeronáutica. Mas queria só chamar a atenção para empresas que já existem há muito tempo e que trabalham na área do agroalimentar, que eu penso que também é fundamental, e também da floresta. A nossa agricultura está a experimentar uma transformação enorme. Aliás, a Nutrifarms, aqui como mostrou o Vasco Cortes, o olival é um caso de sucesso, 30 mil toneladas. Como dizia a Elizabeth, está a dar-nos aqui uma lista já de trabalho. A questão toda e relacionada com essa questão do Nutrifarms, que eu achei muita piada, quando ele diz só nos falta o marketing italiano. Eu digo isso muitas vezes, as pessoas também ficam às vezes apespinhadas, que nós somos maus no marketing, nós temos produtos às vezes muito bons, mas temos que melhorar muito no marketing. E eu acho que ele tocou no ponto. Se nós conseguimos coligar muitos destes produtos, serviços que temos com o marketing italiano, penso que podemos fazer um caminho para o futuro. Muito bem, Ricardo, admirou-nos o facto de não termos aqui algum equilíbrio de género na Liga dos Inovadores. Todos os inovadores que passaram por cá são homens, enfim, pode ter sido coincidência, mas o Ricardo, que visita muitas empresas, onde é que estão as mulheres? Bom, o António, para além de nos fazer o mapeamento regional da inovação em Portugal, também fez questão de nos dar muitos exemplos de empresas em que o papel central na inovação é assumido por mulheres. Agora, de facto, há uma tendência muito grande para que a área das tecnologias seja dominada por homens. Eu, nesta minha experiência, que está quase a terminar de dirigir uma escola de tecnologias em Sintra, confrontei-me com isso, porque um dos objetivos da escola era precisamente promover um maior equilíbrio de género, assumindo que, nós não queremos forçar ninguém ou proibir ninguém de estudar seja o que for, mas assumimos que haverá alguns aspectos na estrutura da nossa sociedade que criam enviesamentos que não têm efetivamente de existir. Na escola do ISCTE Sintra acontece uma coisa muito engraçada, que é nós temos números relativamente satisfatórios de presença de mulheres. Todos os anos a presença de mulheres tem sido entre 40 e 44%. O mínimo foi 40%, o máximo 44%. E as pessoas pensam, uau, uma escola de tecnologia em que há quase metade das mulheres. A questão é que nós temos 10 licenciaturas. Algumas são licenciaturas do core das tecnologias. Desenvolvimento de software, cibersegurança, inteligência artificial, automação. E nessas o peso das mulheres nunca ultrapassa os 30% e chega a ser entre 15% e 20%. E onde é que nós compensamos isto? É naquelas áreas das tecnologias mais aplicadas em áreas que a nossa sociedade associa muito a mulheres, como seja a saúde, a educação, também a gestão de empresas, que já há muitos anos que é uma área que tem uma presença forte de mulheres. Agora, estes dados, e aí compensa, e a maior parte são mulheres. Agora, isto para mim é uma espécie de experiência natural que mostra que há um lado de estereótipo, porque na verdade as mulheres, as raparigas, as jovens que se candidatam a estes e que vão frequentar estes cursos de tecnologias digitais aplicadas à saúde, tecnologias digitais aplicadas à educação, tecnologias digitais aplicadas à gestão, elas na verdade o que estão a estudar são tecnologias. Elas estão a estudar tecnologias, portanto, elas não deixam de ser tecnólogas.
Agora, elas há uma maior propensão das mulheres para irem para cursos em que as tecnologias têm finalidades que na nossa sociedade tendem a estar mais associadas a mulheres. E, portanto, a sensação que dá é que há, de facto, aqui questões que têm a ver um bocado com os valores dominantes e, portanto, eu acho que isto depois também vale a pena termos isto presente. Isto tem algum efeito de autocumulativo, porque já não é tanto assim, mas eu lembro-me quando eu andava na universidade havia esta ideia que no Instituto Superior Técnico, onde o António andou, era só homens, não era? Sim, mas já mudou. Já mudou. Mas as mulheres na altura, quando escolhiam o Instituto Superior Técnico, tinham consciência de que iam para um reino masculino. Exatamente. Não é? E, portanto, não eram todas as raparigas. Poderiam escolher os namorados, não é? Essa era a grande vantagem. A grande vantagem é que tinham maior escolha, mas, por outro lado, também sabiam, e vale a pena termos presente esse aspecto, que é o facto de estar em minoria também significava que muitas vezes havia uma atitude em relação às raparigas de alguma discriminação. E isso, no mundo das empresas, há muitas mulheres que continuam a relatar este facto, que continua a ser um mundo muito de homens. E quando há uma mulher presente na sala, isso nota-se, não é? Quando temos organizações onde há muita mistura de homens e mulheres, não se nota tanta diferença se há reuniões com ou sem mulheres. Agora, em mundos que não estão habituados, seja a presença de homens ou a presença de mulheres em função de quem domina, isso altera muito o ambiente que se vive. Isto está a alterar-se. Sem dúvida que se está a alterar. Agora, nós todos os anos lá no ISCTE Sintra temos organizado o Dia da Mulher nas Tecnologias, Women in Tech, e percebe-se que mesmo nas gerações mais novas ainda não é uma coisa que seja tão natural assim, mesmo quando assistimos, como eu disse, a cursos de tecnologias que têm muitas mulheres, simplesmente não são os mais tradicionais. No entanto, ela move-se, mas move-se devagarinho, não é, Isabel? A sua experiência até é reitor, é vice-reitora da Universidade Nova, a sua experiência relativamente a isto? Engenheira e empreendedora, portanto, se calhar aqui um outlier. Eu acho que há de facto um viés inicial, que é as mulheres escolhem menos tecnologia e como muitas das inovações estão relacionadas com a tecnologia, esse viés depois vai se repercutir naquilo que nós estamos a ver aqui, que é apenas uma amostra, mas que seguramente é uma amostra representativa. Há também essa questão que eu gostava de realçar, de que em muitos casos, mesmo em empresas maiores, as pessoas que vêm aqui são pessoas da administração e continua a haver uma representatividade menor das mulheres nos conselhos de administração das diferentes ou em cargos de topo, chamemos assim, em cargos de topo de diferentes empresas, e isso tem que ser contrariado. Penso que enquanto não tivermos pelo menos alguma representatividade de mulheres em muitos desses cargos, temos que criar incentivos. Eu prefiro sempre pensar em incentivos do que em obrigações, mas em muitos casos poderá ter que ser obrigações por causa daquilo que foi dito. Porque quando nós não temos nenhuma mulher, a tendência é continuarmos sem termos nenhuma mulher. Porque o ambiente que se cria é um ambiente masculino, é um ambiente em que os homens se sentem não tão bem por vir uma mulher, a mulher não se vai sentir muito bem e, portanto, isto vai-se perpetuando. Isto está mais do que evidenciado. Há uma questão, quando pensamos em empreendedores ou empreendedoras, não obstante haverem muitos exemplos de mulheres empreendedoras e, portanto, e que devem ser realçados, ainda não veio aqui nenhuma, mas certamente virá. Há também aí uma desproporção que tem a ver com este viés de base, de haver uma escolha menor pelas tecnologias, mas também questões culturais muito relevantes, não é? Portanto, as mulheres são menos propensas ao risco e, portanto, ser empreendedor não deixa de ser uma atitude de risco. E por razões culturais e genéticas também, ou pelo menos que se foram acumulando ao longo dos séculos, as mulheres são menos propensas ao risco, e ainda há uma procura das mulheres por empregos mais estáveis, não só por causa desta questão do risco, mas também por um horário mais certo, acompanhamento à família. Portanto,
enquanto não tivermos uma sociedade mais igualitária, algumas destas razões vão continuar a fazer com que haja menos mulheres empreendedoras. Como é que isto se resolve? Como disse, incentivos, em alguns casos obrigações, em casos se calhar extremos. No caso do empreendedorismo, eu acho que estes incentivos, o criar modelos, como vocês têm essa questão do Dia da Mulher na tecnologia, trazer mulheres empreendedoras, inspirar raparigas ou mulheres que tenham ideias de ser empreendedora a sentirem-se mais confiantes com isso. Já vamos tendo alguns programas para empreendedorismo e até para investigação para mulheres. Enquanto não estivermos numa situação mais igualitária, eu considero que esses programas são relevantes. Mas tem identificado já alguns sinais positivos nesse sentido? No sentido Sim, por exemplo, no ensino superior, a representação das mulheres é quase igualitária, só não é nos lugares de topo. Mas mesmo nos lugares de topo já estamos a ver uma tendência muito rápida para uma situação igualitária nas equipas reitorais. A equipa reitoral da qual eu faço parte, com muito orgulho, sempre teve uma representação igualitária. E em lugares de topo, diretores de faculdade, temos na academia temos rapidamente atingido patamares muito, muito interessantes. Nas empresas ainda vemos uma disparidade nos conselhos de administração e nos lugares de topo, e no empreendedorismo, sem dúvida. Quando vemos um programa de empreendedorismo, a maior parte dos empreendedores são homens. Nós temos muitos programas de empreendedorismo na Nova, e vemos isso como é bastante evidente. E, portanto, temos que continuar a fazer incentivos e programas que motivem as mulheres a serem mais empreendedoras ou a terem mais projetos empreendedores. E nós vamos esforçar-nos também por identificar casos e tentar convidar, portanto, algumas empreendedoras. O António também, na experiência que teve como ministro, contactou também com mulheres inovadoras. Já deu alguns exemplos. Sim. Já deu alguns exemplos, portanto, vê também isso como um bom sinal. Mulheres inovadoras e mulheres com das melhores mentes empresariais que o país tem. Queria citar aqui o caso da Isabel Furtado, da TMG. E a Isabel é um caso sério de empreendedorismo, de resiliência e de resistência, porque eu acho que as mulheres também, não é só as mulheres e os homens em Portugal têm que acreditar mais neles próprios. Nós temos que acreditar muito mais em nós próprios. Nós somos um país que destrói a confiança, tem máquinas maciças de destruir a confiança. Basta ver alguém que aparece, quer dizer, é para destruir. E nós temos a comunicação social está entre essas máquinas. A comunicação social não está ao nível do Chega, mas pronto. mas contribui. Eu acho que, reparem, a confiança é que destrói uma sociedade. E nós temos, evidente que o regime democrático é um regime por si é conflitual, não é? Mas quando se eleva o conflito a limites que não são absolutamente aceitáveis, portanto, a introduzir a buçalidade, a brutalidade, o tratar os adversários políticos como inimigo, entrar neste discurso da demonização do outro, isso é tudo que não contribui para a confiança. Em termos das mulheres, portanto, estava a falar da Isabel, estava a falar de um facto que parece muito importante e que foi trazido aqui pelo Pedro Pacheco da Bird. Reparem que o Pedro Pacheco, aquele grande projeto que tem hoje, que vai revolucionar a indústria de pontes, de construção de pontes no mundo, com o seu software, já testou na Turquia, como ele explicou, 4 viadutos, poupa-se 35 mil caminhões cheios de betão, tem todo o potencial para se afirmar. Mas ele apresentou o projeto à FCT e foi negado. E o que é que se passa muitas vezes com os nossos empreendedores e também muitas vezes com as mulheres? É negado uma vez e depois nós, com a aversão ao risco que a Isabel mencionou, já não voltamos segunda vez. E é por isso que eu digo às jovens e aos jovens, não desistam dos vossos sonhos. Vão a um lado, é negado, tentem o próximo. Já não sei se contei aqui a história quando fui à Universidade de Stanford, numa das palestras lá do MBA, eles disseram que cada empresa que tem sucesso em Silicon Valley há 5 ou 6 que falham. E portanto, e aquela frase do Michael Jordan, do basquetebolista americano, falhei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e é por isso que tive sucesso. O insucesso é a mãe do sucesso se nós continuarmos a batalhar e acreditarmos em nós próprios. O caso do Pedro Pacheco FCT foi na década de 90. Não sei se a FCT, entretanto, terá evoluído
fluido. Espero que sim, mas repara, não vamos condenar, também não vamos condenar a FCT. Não, eles tinham lá os seus critérios. Quando nós concorremos a projetos, há sempre uma regra do jogo, que é o nosso projeto pode ter todo o mérito, mas se o painel que lá está não concordar, vai recusar e nós temos que aceitar esses resultados quando nós estamos a concorrer a projetos de investigação. Mas há aqui um fator que é importante. A taxa de aprovação de projetos da IFCT na altura e agora tem-se mantido bastante baixa. Este ano foi um bocadinho mais alta. E, portanto, isso também faz com que muitas vezes o crivo é tão apertado, porque o financiamento para a investigação é tão baixo em Portugal, o financiamento direto para a investigação é baixo, o crivo é tão apertado que é muito natural que projetos de boa qualidade acabem por não ter financiamento. Portanto, esse ponto é fundamental. As taxas recomendadas a nível internacional serão sempre acima de 15% para evitar precisamente situações em que projetos muitas vezes extraordinários sejam recusados, porque é quase uma lotaria. Se a taxa for de 5%, Era só para juntar um ponto que é sobre as mulheres. Às vezes olhamos sobretudo para os CEOs, que na maior parte são homens, como já vimos aqui, mas há muitas mulheres em Portugal que estão nos centros de inovação. Dou o caso da Fertiprado. Tem um excelente CEO que veio aqui, o Pedro Viterbo, mas se visitarem a Fertiprado, e eu tive o prazer de visitar, convidado pelo engenheiro David Crespo, que é um dos nossos grandes empresários, foi engenheiro da FAO, trabalhou ainda antes do 25 de Abril, tem um conhecimento muito detalhado dos terrenos, das plantas. Na Fertiprado eles têm 600 a 700 plantas, fazem misturas de sementes, como ele explicou, mas a diretora de inovação e desenvolvimento de projetos é a Ana Barradas. E é extraordinário nas visitas que se fazem, porque ela, com o engenheiro David Crespo, eles comunicam os dois, e depois com as plantas e com os solos e com os terrenos. Isso é uma coisa absolutamente fulcral, porque nós muitas vezes maltratamos a natureza. São as pessoas que defendem que um dos nossos grandes erros como civilização foi o divórcio da natureza. Mas se nós olharmos para a natureza opera com a energia livre do Sol, interage com todo o sistema geoquímico do planeta, e ela é capaz de produzir sistemas produtivos que são eficientes e, atenção, são regenerativos. António, tivemos eleições recentemente e o Ministério da Economia foi remodelado, foi fundido com a área dos fundos europeus. Na sua perspectiva, esta é uma boa decisão? Não sei, estou um bocado inquieto e pode ser sim, pode ser não. Se nós tivermos a economia subalternizada, vai ser um problema. Repare que as pessoas que defendem que o Ministério da Economia, ao longo do tempo e nas orgânicas dos governos, foi progressivamente estiolado. Portanto, muitas das funções que tinham foram tiradas, como a ICEP, que entretanto regressou, a energia passou para o ambiente, tudo o que é os recursos minerais e geológicos está fora. E, portanto, nós precisamos de um grande Ministério da Economia forte. O Ministério da Economia, ao meu ver, tem que ser a casa de máquinas do país, mas tem que ter todos os instrumentos. E, portanto, espero que o Ministro Castro Almeida seja também Ministro da Economia e mais Ministro da Economia. Não apenas dos fundos. Não seja sempre, se a coesão territorial for o paradigma, nós estaremos muito mal. Espero que isso não aconteça. Agora, como eu digo, o Estado português e a máquina da administração pública, que tem organismos excelentes, mas tem também, com todo o respeito, se compararmos a uma grande mercearia, tem muitas vezes as coisas nas prateleiras erradas. E na questão da economia, estas prateleiras, as coisas estão todas em prateleiras erradas, como dei estes exemplos da ICEP e outros. Agora, nós não podemos ignorar que a economia portuguesa está também numa grande encruzilhada. Nós tivemos um crescimento de 7% em 2022, depois 2,5% ou 2,6% em 2023. Tivemos uma desaceleração já em 2024, tivemos um crescimento negativo no primeiro trimestre deste ano. O país desceu, entretanto, um lugar na competitividade, nos rankings internacionais, e nós vemos, sobretudo em 2024, que tivemos uma estagnação do investimento. O investimento tinha crescido cerca de 3,5% em 2023, em 2024 está na ordem dos 0,1%. E o investimento é crucial. Nós temos 3 grandes vetores que explicou a performance da economia portuguesa em 2022, 2023 e parcialmente em 2024. 2024 não tanto, mas em 2024 é mais o consumo, mas é o consumo interno, são as exportações e é o investimento. Estas 3 alavancas têm que ser tratadas em conjunto. E, portanto, nós precisamos de um Ministro da Economia que esteja full-time em cima das alavancas e simultaneamente a interação com todo o tecido empresarial português, porque não podemos esquecer que temos as incertezas
incertezas geopolíticas, mas provavelmente uma fase com as guerras tarifárias e a destruição da economia mundial a que o Presidente dos Estados Unidos está alegremente a levar a cabo, nós podemos ter aqui uma desaceleração da procura externa. E nós exportamos 70% dos nossos produtos para a União Europeia. E, portanto, há as linhas de internacionalização que têm que ser reforçadas, diversificação de mercados, diversificação de produtos e ajudar também as empresas nesta transição. Se não se fizer isto, enfrentaremos dificuldades sérias no futuro. Isabel, também dá o benefício da dúvida a esta fusão, ou o que é que isto pode representar em termos de política industrial, política da inovação? Sim, ainda não é totalmente claro, ainda nos falta perceber a orgânica do governo, mas olhando para a parte que pode ser positiva, e portanto aqui os riscos já foram identificados e eu concordo com eles, tem havido alguma dissonância de alguma forma por razões quase estruturais, não é? Entre aquilo que é a visão do país como um todo e da economia do país e aquilo que depois é a gestão regional e os programas regionais, e já realcei isso na primeira intervenção que fiz. Se esta junção permitir olhar para o país como um todo e para as regiões e os diferentes mecanismos de financiamento e ter uma abrangência mais global, e no que diz respeito à inovação, isso permitir de facto perceber onde é que estão estes tais gaps que eu estava a referir e reforçar, por exemplo, aquilo que é o Orçamento de Estado em áreas onde existem esses gaps e, por exemplo, no que diz respeito à inovação, de facto, quando as regiões não têm acesso a financiamento europeu, de alguma forma isso tem que ser compensado com o Orçamento de Estado. Isso não tem vindo a ser feito de forma alguma. Se isso permitir essa visão mais integrada, aí podemos ter boas notícias para a inovação, não obstante existirem esses riscos de uma subalternização da economia face àquilo que é o peso enorme da gestão da coesão territorial, e portanto esse é o grande risco. Vamos agora ainda ver como é que os diferentes organismos que implementam as políticas de inovação vão ser ou não alterados e como é que a sua integração regional pode ser alterada ou reforçada, e portanto penso que ainda é cedo para termos uma opinião. A inovação não se faz só na parte da economia, uma parte significativa da inovação também está ligada à ciência. Como vimos aqui em muitos dos casos que aqui foram trazidos, uma parte da inovação começa lá a estar no projeto FCT, ou em investigação, não diria mais fundamental, mas em investigação readiness levels mais baixos, não é? E houve alterações no Ministério da Educação, da Inovação e do Ensino Superior, que espero que venham acompanhadas de um reforço do financiamento daquilo que é a investigação. Portanto, o orçamento da EFCT foi corrigido com o governo anterior, portanto, em continuidade, ou com este ministro, para corrigir uma série de déficits e de situações pendentes. Isso foi importante, mas agora temos que olhar para uma previsão de aumento de financiamento em linha com aquilo que são até os nossos compromissos e o que os outros países europeus estão a fazer, numa perspectiva mais abrangente, portanto um conjunto de anos. Portanto, também ainda não sabemos nada sobre isso, espero que estou a tentar ter uma perspectiva pela positiva nesta fase em que ainda estamos com muitos dados por conhecer. Ricardo, o ministro Castro Almeida foi recentemente ao Negócios da Semana dizer que para ajudar as empresas é preciso descer impostos, apoiar a inovação, agilizar financiamento através de linhas de garantia do Banco de Fomento. Mas quem vai desenvolver a economia não é o governo, e sim os empresários, foi o que ele disse. O papel do Estado é não se turvar com burocracia excessiva? Também é, mas se for só isso, estamos mal. Não me fizeram a pergunta, mas eu vou responder na mesma. A pergunta que fizeram ao António e à Isabel sobre o governo, porque eu acho que deve ser mesmo, fosse este ou outro governo qualquer. Aliás, o problema não é deste governo, o problema vem de trás. Mas acho que se acentua neste governo. Eu acho que nós temos um problema seríssimo em termos de orgânica do governo.
no que respeita à área da inovação. Seríssimo. O problema não é apenas português. Todos os países se debatem com uma dificuldade que é como coordenar as áreas da economia e as áreas da ciência, porque a inovação faz-se no encontro entre estas duas áreas. Nós sabemos que há uma tradição muito grande em Portugal de se trabalhar em silos, mas eu acho que esta orgânica de governo vai agravar ainda mais os problemas, porque o que nos tem mostrado a história de sucessivos governos, 4, 5, 6, vários governos de que eu tenho uma memória muito clara e, aliás, trabalhei de muito próximo com todos eles, em diferentes funções. Primeira coisa é o ministro que fica com a tutela dos fundos estruturais não faz mais nada a não ser fundos estruturais. E, portanto, porque já são bastante pesados. Os fundos estruturais têm um peso brutal em Portugal, têm uma complexidade enorme, seja do ponto de vista da articulação interna a Portugal, seja do ponto de vista da articulação com as autoridades europeias. Quem faz fundos estruturais não faz mais nada. Depois, quem faz fundos estruturais está sistematicamente engolido, focado, porque é engolido com o objetivo da execução. A ideia de que vamos ter um dia um ministro ou uma ministra dos fundos estruturais, do planeamento ou do que for, que vai estar mais focada na qualidade e na coerência estratégica da utilização dos fundos do que na utilização dos fundos, neste momento continua a ser uma miragem. Porque a execução é um desafio muito grande. Instituiu-se, por boas e más razões, a ideia de que Portugal não pode devolver um cêntimo a Bruxelas, e a partir do momento que nós estabelecemos como objetivo gastar todo o dinheiro que para cá vem, isso sobrepõe-se a qualquer esforço de reflexão estratégica. A isto acresce o facto de nós não termos na estrutura do novo Ministério da Economia e da Coesão Territorial qualquer mecanismo para minimizar isto. Bom, e depois temos o problema da inovação. A Isabel referiu as alterações que houve no Ministério da Educação, Ciência e Ensino Superior. É assim que se chama? Se não é mais ou menos assim. Vai sempre mudando de nome, não é? Eu também acho que disse inovação, mal. Eu acho também disse mal. Educação, Ciência e Inovação. Houve alterações de facto. Houve uma coisa que foi importante, que foi uma autonomização da área da ciência. Agora, pensar que inovação se resume ao que se faz nas universidades ou às startups das universidades é não perceber que nós vivemos numa economia de conhecimento em que todos os setores, nós vimos aqui 2 setores tradicionais, vimos o têxtil e a construção. A única forma que são 2 setores que hoje em Portugal são tudo menos setores de baixa intensidade tecnológica. São setores que tiram partido de conhecimento. E a única forma de nós garantirmos que vai havendo uma forte articulação entre o que se faz na área da ciência e da investigação e desenvolvimento tecnológico com as necessidades das empresas é garantirmos que as políticas nestas áreas estão coordenadas. E não há garantia nenhuma que o venham a ser. Eu sempre defendi, já agora, que a inovação deveria estar na economia. Fundirias então a ciência com a economia, é isso? Não percebi? Ciência e economia no mesmo Ministério? Não. A inovação. Vamos lá ver. Eu acho que o mais importante. Eu sou favorável a pôr a inovação na economia porque a perspectiva que eu tenho sobre o processo de desenvolvimento das economias faz-me pensar que a política económica mais importante não é efetivamente a baixa de impostos, não é efetivamente os licenciamentos, não é efetivamente a flexibilidade dos mercados, é crucialmente a mobilização, coordenação de atores e concentração de recursos nas áreas que, do ponto de vista do processo de inovação, existe maior potencial, são mais promissoras. Mas aí é preciso fazer escolhas. Mas isso é uma coisa que verdadeiramente me atormenta, porque, pelos vistos, Portugal ainda não acordou. Neste momento nós estamos a passar por um período histórico de transformação digital, de transformação climática, transição climática, onde isto está a transformar todas as indústrias. Não há indústria que não esteja a ser abalada pelas regras ambientais e pelas preocupações até do ponto de vista de consumidores com estas questões. Nós estamos a passar por um processo de alterações geopolíticas. Todos os países neste momento, quando eu digo todos, é mesmo. É assim, a Holanda, que é o país mais liberal da Europa, escolheu 10 setores prioritários, 5 missões societais e 9 tecnologias. E neste momento, eles estão, eu disse ao contrário, são 9 setores prioritários e 10 tecnologias. Neste momento, a política industrial de inovação e de ciência da Holanda está a ser articulada a partir do governo, onde desde 2012 existe um partido liberal a liderar o governo
desde então, de forma contínua, e a Holanda, que é este país, neste momento tem prioridades. As prioridades não são, é um erro, é mesmo, eu diria que é quase ignorância crassa sobre história e sobre políticas públicas, achar que o facto do Estado ter um papel de mobilizador e de coordenador da atividade pública e privada é o Estado a decidir. O Estado não decide nada sozinho, mas o Estado tem um papel crucial de articulação. E é isso que precisa de acontecer, que está a acontecer em todos os países desenvolvidos e que em Portugal não só aparentemente foi feita uma fátua à possibilidade do Estado ter este papel estratégico, ter este pensamento estratégico, como ainda por cima temos uma organização do governo que parece querer acentuar mais o fosso que garantiria a articulação entre as áreas de intervenção pública que podem permitir esta aposta. Portanto, se calhar, no próximo programa, talvez possamos discutir isto, uma política industrial, política de competitividade e inovação, e também poderemos já fazer um balanço sobre se este governo é mais contabilista ou se de facto tem política, tem estratégia. Por hoje ficamos por aqui. Obrigado, Ricardo, Isabel, António. Voltamos a encontrar-nos daqui a sensivelmente 2 meses para uma nova conversa. Eu sou a Elizabeth Miranda. Eu sou o Pedro Lima. Em estúdio connosco temos o João Luís Amorim no apoio à gravação e à edição, e a sonoplastia é do Hugo Oliveira. A fotografia é do Nuno Fox, a capa de Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado e a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt. Nós, Empresas Fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vitória Associados. Então? Sim? Não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.